Agora nós vamos executar a projeção 11, não a 12, tá? Que é a silhueta convexa, a mesma, mas com ângulo de 45 graus superior, tá? O 45 graus superior, ele tira menos ainda da parte de baixo, tá? Qual é o intuito desse corte? Desconectar mais a parte de cima, tá? Então, essa parte de baixo, ela pouco vai ser afetada devido à projeção que a gente vai ter que subir. Então, acaba saindo, dando a leveza, acaba sobressaindo mais sobre as camadas de cima, tá? Mas a regra não muda com relação à primeira mecha, tá? Para vocês sempre se lembrarem de não mexer no comprimento do cabelo, no modelo, tá certo? Aqui eu já fiz uma divisão bem grossa, ó. Por quê? Porque eu vou ter que elevar essa mecha 45 graus. Se eu tirar uma mecha muito fina, quando eu for elevar, eu quase não vou ter cabelo para cortar, tá bom? Então, eu tirei uma mecha mais grossa, praticamente, ó, um pouquinho acima da orelha da boneca. Vou fazer a minha divisão em vertical e vou elevar, ó, essa mecha. Aqui, ó, é a mecha mais curta, que é praticamente, ó, a guia da parte de baixo. Então, a partir dela, ó, que eu vou cortar. Na dúvida de vocês acharem que estão cortando demais, é melhor sempre cortar de menos, tá? Porque quando a gente corta menos, a gente consegue ver o erro, né? E possivelmente consertar. Agora, quando cortamos a mais, não tem como colar, tá? Então, vamos ficar um pouquinho atenta a isso, ó. Elevei, ó, 45 superior, ó. E eu vou criando uma projeção de baixo para cima, tá? Quando eu elevo essa mecha até em cima, praticamente a base todinha ela cai. Impossível fazer um buraco aqui, tá? Só se vocês estiverem elevando o ângulo errado, ó. Coloquei aqui, ó, e elevei, ó, 45, ó, pra fora. Pronto, já fiz o meu 45 superior aqui e vou fazer na próxima mecha. Eu poderia fazer essa mecha inteira aqui sim, tá? Mas a minha mão é grande e eu consigo ter o controle de toda a mecha na minha mão. Mas nem todo mundo tem uma mão grande, a maioria de vocês tem uma mão um pouquinho menor, né? E pela falta de prática também é melhor vocês indo por partes. Elevei, ó, busco a mais curta, ó, e corto. Eu acho que vocês estão todas cabeludas, né? Quando voltarem para a aula, eu vou cortar o cabelo de todas vocês. Mais curta.
a última mecha. Para fora. Lembre-se que o meu ângulo tem que acompanhar o de baixo, tá? Ó, como na conferência que eu faço, ó. Quando eu vou fazer a conferência, ó, eu pego toda a mecha, ó, penteio a 90 e vou subindo, ó. Então, eu tenho que ter, ó, o mesmo direcionamento de mecha, ó, até as pontas. Eu não posso ter uma mecha menor no meio, maior em cima. Eu tenho que ter todo o ângulo da mesma direção. Ó, tá vendo? Aqui a minha guia e a sombra da guia da mecha anterior. Então, eu só acompanho. Terminei, vou fazer a conferência. Ó, tá vendo, ó? Aqui, ó, eu vou fazer a conferência e alinhar alguma pontinha que ficou sem corte, uma pontinha que ficou maior, isso é normal ficar. Divisão B. Faço uma divisão mais grossa também, ó. Só arrumar aqui. A mesma coisa, ó. Elevo, ó. Se eu quiser, eu posso fazer isso aqui, ó, tirar, para não correr o risco de tirar a minha silhueta, que tem que continuar sendo a côncava, ó. Tiro aqui, ó, preservo. Aqui, ó, a mesma coisa, ó. Deixo escapar. Ó. Continuo na mesma projeção, no mesmo modelo de corte. Agora a última mecha. Lembrando que esse ângulo é 45 superior. Muito importante quando vocês estiverem fazendo essa execução na boneca de vocês, tá sempre umedecendo o cabelo da boneca, tá? Por quê? Porque a boneca ela é um misto de cabelo sintético com humano.
Se o cabelo ficar muito seco, ele fica muito difícil para vocês conseguirem controlar o ângulo deles, tá? Por causa do sintético que tem, ó. Eu uso muito esse 45 graus quando eu estou cortando esse long bob. Porque eu não gosto de usar o 45 graus inferior quando eu estou fazendo esse tipo de corte. Porque o bonito do long bob é essa desconexão na parte de cima. Então a gente passa para o corte um ar muito mais moderno que só se vocês... do que vocês somente fazerem o ângulo de zero e mais nada, ele fica sem movimento, ele fica sem caimento. E a diferença do ângulo inferior para o superior do 45 é que o 45 superior ele dá mais uma desconectada maior, ele dá um ar de modernidade para o corte, tá? Não fica só aquela levezinha nas pontas. Ele fica muito mais moderno. E é super fácil, meninas, ó. Só vocês levarem, ó, pra cima, ó. Pro ângulo de 45, ó, tá vendo? E quando ele volta na mesma proporção alongada, sem vocês diminuírem o comprimento. Aqui eu vou fazer essa mecha toda para vocês verem como é mais fácil. Eu vou pegar ó, um pedacinho da mecha que eu já cortei para ser a minha guia. E vou abrir o ângulo ó, para fora. Quando ele cai, ó, ele cai essa projeção do mais curto para o mais longo e faz esse desenho, tá? Essa cliente pode usar esse cabelo tanto liso, com as pontas para dentro, ou bagunçado, tá? Mas a gente sabe que quando a gente executa esses cortes com mais ângulos, o bonito é uma finalização mais desconectada, tá? Que é aquele efeito que a gente vê nos cabelos das atrizes quando elas fazem esse tipo de corte, esse modelo, elas usam muito do recurso do Babyliss, tá? Então aqui é propício para vocês usarem o Babyliss. Por quê? Ele não vai ficar nada certinho como a chapinha deixaria, e aí vocês vão fazer a modelagem e depois vocês podem finalizar com uma pomada e dar ó, uma leve amassada, tá? Uma leve bagunçada. E aí ele vai criar um volume, ele vai criar uma textura na parte de cima bem legal e ele vai ficar bem desconectado. Ó, aqui, apesar do cabelo da boneca não transparecer tanto o resultado do corte, mas aqui vocês já podem observar, ó, que a gente cria, ó, uma textura. Essa cliente pode usar esse cabelo natural no dia a dia? Pode sim. Ele fica lindo, tá? Somente, ó, ela só vai dar uma leve amassadinha aqui, ó, para ficar com esse efeito mais bagunçado. Esse corte também dá para usar sem o recurso da finalização. Ele não requer tanta escova. Dá para pegar daí aqui? Tá, a parte de cima.
Aqui eu vou manter o desenho, mas eu vou tirar toda aquela parte reta que o corte me proporcionaria. Todo aquele peso, ó, a diferença dessa parte que eu ainda não cortei para essa daqui, ó. Essa cliente pode usar ele amassadinho. O importante, tá? Quando vocês forem indicar para essa cliente esse efeito mais amassado, mais desconectado, mais bagunçado, é que a gente também não pode dispensar o uso de um produto de finalização, tá? Por exemplo, uma pomada, ou uma mousse, ou um leave-in, para também ajudar a manter o amassado durante o tempo que ela for usar, tá? Porque se a cliente só lavar, condicionar e amassar esse cabelo sem usar nenhum produto finalizador, ela não vai ter assim um efeito bonito. Por quê? Porque não tem nada colaborando para que esse cabelo continue no efeito desconectado, tá? Pronto. Agora eu vou dar aquela leve bagunçada. E aí esse é o resultado que eu tenho, ó. A mesma silhueta, nós fizemos 3 cortes, tá? Fizemos 3 modelos, 3 cortes diferentes, ambos, todos eles com ó, o mesmo desenho, tá? Então, esse daqui é o long bob, que a gente fala tecnicamente como a silhueta convexa. Mas aqui a gente tem 3 modelos de caimento que a gente pode estar executando em um único corte. A cliente pode querer um long bob mais clássico, que é aquele cortado a 0 grau mesmo, sem elevações, sem caimento e sem movimento. Ela pode preferir um long bob levemente, com uma projeção com poucas camadas, né, só para dar uma leveza, ou ela pode querer um long bob mais moderno, tá? Um long bob mais cheio de graduações, para ela poder usar mais no dia a dia, tá certo? Esses foram os 3 modelos de cortes que nós fizemos hoje. Para a próxima semana a gente vai dar continuidade nos modelos, tá? Qualquer dúvida, eu estou no meu privado ou no grupo também, vocês podem estar me enviando. Eu queria muito que quem não fez, que aproveitasse e fizesse as projeções. Porque agora, creio eu que está um pouquinho mais fácil do que os vídeos que a gente assistia durante a aula, tá? Eu quero que vocês me enviem foto do resultado do trabalho de vocês.